Já? Tá sim. Vamos lá então. Bem, vamos dar continuidade à sessão com a aluna Raíssa. Você tem 15 minutos e depois 5 minutos para pergunta. Tá ótimo. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Raíza. Eu sou aluna de doutorado orientada pelo professor Marcelino, do Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica aqui da UERJ, e co-orientada pelo professor Renato, do Instituto de Física do IFRJ, em Paracambi. Eu vou compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo, tá? Esse trabalho ele é desenvolvido em colaboração com o Museu Imperial de Petrópolis e tem por título Caracterização dos pigmentos da berlinda de aparato do imperador Dom Pedro II, usando técnicas analíticas não destrutivas. E eu vou começar falando um pouco dessa área de pesquisa, que é a arqueometria. A arqueometria é, na verdade, a ampla utilização de técnicas e métodos científicos para caracterizar objetos arqueológicos. É uma área interdisciplinar, então a gente tem físico, químico, biólogo, historiador, restaurador. Bom, enfim, é uma equipe que, com as suas diferentes formações, desenvolvem um novo olhar sobre o objeto e pode, então, recontar a história com algo que antes não era visível. Com relação aos materiais, essa caracterização pode auxiliar nos processos de conservação e restauro, porque a partir do momento que se conhece a composição química, então já se tem um direcionamento para escolher a melhor forma de conservar a peça, né? E também a partir dessas análises, a gente ainda pode identificar possíveis falsificações nesse meio. E dentro desse contexto, o objeto que a gente analisa nesse trabalho faz parte do nosso patrimônio histórico, que é a berlinda de aparato de Dom Pedro II. Essa é a berlinda. Ela foi encomendada a uma firma inglesa, tá? É uma firma responsável, na época, por construir todas as carruagens imperiais, inclusive as carruagens da Rainha Vitória da Inglaterra. E ela foi encomendada especialmente para a cerimônia de coroação de Dom Pedro II, que aconteceu em 1841. A berlinda ela era de uso exclusivo de Dom Pedro II, ela era utilizada apenas em ocasiões solenes, então sempre que ele usava a berlinda, Dom Pedro vestia seus trajes reais, era sempre um momento muito especial. E isso acabou estabelecendo uma relação muito estreita com o poder monárquico e muito vinculada à figura de Dom Pedro II. E a berlinda é para a gente hoje um verdadeiro símbolo do poder imperial e, portanto, muito importante para a história do Brasil. E ao longo dos anos ela passou por alguns processos interventivos, eu separei aqui os mais significativos, mas antes de falar sobre eles, eu acho que vale a pena mencionar que a berlinda foi uma carruagem assim, nunca vista antes em solo brasileiro, ela era muito viva nas cores, muito rica, toda folheada a ouro, muito verde, tinha assim elementos de prata. Então assim, ela realmente era algo deslumbrante, né? E essa primeira foto aí é um registro de 1948, o mesmo ano em que ela começa a fazer parte do acervo do Museu Imperial. E aí a gente tem um registro, né, de uma primeira restauração de pigmentos que se tem conhecimento, mas a gente não sabe, por exemplo, quais foram as regiões restauradas e nem quais foram os materiais utilizados nessa época. E então, na década de 70, a berlinda ainda com as suas cores, o museu ele precisou passar por um processo de desinfestação, utilizar um gás chamado fosfotoxin. A berlinda ficou submetida a esse gás durante 24 horas e aí quando ela saiu marrom, ela sofreu uma degradação, assim, uma alteração cromática muito severa, especialmente na parte têxtil, que teve toda essa parte têxtil ficou muito danificada. E a última restauração foi conduzida sob a supervisão da Eliane Zanata, a doutora Eliane Zanata, e hoje a berlinda está assim, de novo, verde, né, com as suas cores novamente. E o objetivo do nosso trabalho é justamente caracterizar os pigmentos que foram originalmente utilizados na berlinda de aparato. E isso inclui os pavilhões nacionais, as serpes coroadas e também o pigmento preto. O pigmento preto é uma questão um pouco mais interessante até, porque, deixa eu voltar para vocês
visualizarem melhor, como ela foi uma berlinda encomendada por uma cerimônia de coroação, para os historiadores não faz muito sentido a aplicação desse pigmento preto nessa região de intradorso. E esse pigmento também ele não acompanha as portas principais. Então, uma pergunta que nos foi feita é se esse pigmento preto veio, né, da Inglaterra com ela, ou se ele foi adicionado posteriormente. Então, assim, em arqueometria, a caracterização desses objetos de herança cultural devem ser feita de uma forma extremamente cuidadosa. Então, a gente sempre prioriza técnicas que não sejam destrutivas, quando necessário, as minimamente invasivas, e o conjunto de técnicas que a gente utiliza nesse trabalho são essas. Então, a gente tem um conjunto de técnicas onde algumas delas são utilizadas para análise elementar, outras técnicas para análise molecular e outras técnicas de imageamento. A importância de utilizar várias técnicas é que elas, na verdade, se complementam. Então, por exemplo, começando por uma técnica de imageamento, né, que é quando você produz uma foto da sua obra, utilizando aí frequências do espectro eletromagnético. Então, vamos supor, a gente faz uma imagem do painel da berlinda com luz ultravioleta, e isso permite enxergar regiões onde houve intervenção, vai aparecer pontos de restauro, onde tem material agregado, e é isso que já nos auxilia na tomada de decisão de onde serão feitas as aquisições de XRF, que é a fluorescência de raio-x, e é ela que vai, né, nos fornecer os elementos químicos. E se essa composição química não for suficiente para identificar ainda o pigmento, a gente recorre às outras técnicas, como é o caso de Raman e FTIR, que a gente obtém informações sobre a estrutura das moléculas, dos compostos e também natureza de ligações químicas. Então, eu separei essa imagem aqui para mostrar para vocês como é que é isso. Do lado esquerdo, a gente tem a foto da serpe coroada, de uma das serpes coroadas, com luz visível, e do lado direito, com luz ultravioleta. Então, a luz ultravioleta já mostra para a gente que, por exemplo, no corpo dessa serpe, a gente tem um pigmento diferente, por exemplo, da cabeça. E a berlinda, ela tem assim uma caixa toda amarela. Quando você faz uma observação assim com luz visível, você não consegue identificar nenhuma diferença de tonalidades. E com a luz ultravioleta, você vê nitidamente que na extensão da caixa existe a aplicação de um material que não foi aplicado, por exemplo, nesse amarelo que tem aqui dentro desses ramos. A luz rasante já é uma técnica que traz volume à superfície. Então, quando a gente ilumina esse painel com uma luz que tangencia essa obra, a gente consegue, por exemplo, ver aonde o artista concentrou mais pigmento, onde ele deu mais pinceladas. Ou então regiões onde a gente já tem uma perda de pigmentos, regiões de lacuna. E são essas técnicas, né, de imageamento que nos direciona na hora da aquisição dos pontos de XRF. E para quem não conhece a técnica de fluorescência de raio-x, eu vou falar rapidinho o que acontece quando a gente irradia a nossa amostra com agente externo, que pode ser radiação eletromagnética ou partículas carregadas, mas no nosso caso a gente usa um feixe de raio-x, tá? Então é radiação eletromagnética. Então a gente joga esse feixe em cima da nossa amostra e esse feixe de raio-x vai interagir com os elétrons orbitais. Esses elétrons orbitais, se movimentando em torno do núcleo, eles podem ser representados por esse diagrama de energia à direita. Então, quando o elemento da amostra é excitado, ele tende a ejetar elétrons. A gente tem aqui um elétron que é liberado do átomo, e como consequência, os elétrons dos níveis menos ligados ao núcleo atômico realizam um salto quântico para preencher a vacância. Cada transição eletrônica constitui uma perda de energia para esse elétron, e essa energia ela é emitida na forma de um fóton de raio-x, que tem uma energia característica e bem definida, e é assim que a gente consegue identificar quais átomos estão ali e, consequentemente, a composição química do nosso material.
Esse aqui, você tem mais 5 minutos. 5 minutos já? Tá. Esse aqui é o nosso sistema portátil, tá? Que a gente levou para fazer essas medidas. Ele foi desenvolvido em conjunto aqui no LIETA e com o Instituto Politécnico da UERJ. Ele é composto por um tubo de raio-x com anodo de prata e um detetor tipo silício pinha, nossas condições experimentais. Então, ao longo de 2019, a gente realizou 11 visitas ao museu. Assim, a gente identificou 7 cores utilizadas nas pinturas desses painéis, então a gente escolheu pontos de acordo com as cores, né? E hoje a gente tem um total de 340 espectros. E eu separei aqui alguns espectros para mostrar como é que a gente faz essa caracterização. Então, assim, só para entender melhor, na literatura a gente encontra esses pigmentos catalogados, tá? Então a gente tem a fórmula química, o período em que ele começou a ser sintetizado, se caiu em desuso, porque alguns pigmentos caem em desuso, às vezes por conta da toxicidade, por exemplo, ou se esse pigmento é utilizado até os dias de hoje. Então, a gente tem acesso a essa base de dados que é muito vasta, muito completa e que possibilita esse tipo de estudo. Então, a partir da literatura e dos espectros de XRF, a gente já consegue ter uma ideia da paleta utilizada pelo artista na época, né? Em todos os espectros obtidos na Berlinda, a gente vê essas linhas L do chumbo. O branco de chumbo já é historicamente conhecido como ele é utilizado como uma camada de preparação, tá? Então, a partir desses dados, a gente já pode dizer que o branco de chumbo foi utilizado na Berlinda como camada de preparação, e para a identificação dos pigmentos, a gente avalia os outros elementos que aparecem no nosso espectro. Então, assim, a gente está analisando um verde, a gente identifica no nosso espectro um elemento-chave. Nesse caso, por exemplo, o cromo é um elemento-chave de um pigmento verde. Isso já levanta algumas hipóteses, pode ser o virídio, pode ser o óxido de cromo, verde de cromo. O cobalto, nesse caso, também é um elemento-chave, porque na literatura a gente sabe que alguns tons de verde são obtidos a partir da mistura de um pigmento verde e azul. Mas, por exemplo, por uma limitação da técnica de XRF, a gente já não conseguiria diferenciar se é o virídio ou óxido de cromo, por exemplo. E aí a gente recorre às técnicas de análise molecular, como o Raman, por exemplo. Esse espectro eu separei para mostrar a folha de ouro, porque a Berlinda ela é toda folheada a ouro, ela realmente é muito rica, e as folhas de ouro ainda se apresentam muito íntegras, e aí a gente tem um pico muito bem definido de ouro. E o preto, que é o pigmento que a gente está empenhando mais energia, né, para obter uma resposta, a gente detectou ferro e bário. O bário, na verdade, a gente sabe que ele é aplicado a um pigmento, geralmente para trazer brilho à cor, mas essa não é uma resposta ainda suficiente para o que a gente quer responder. Então, a gente conseguiu uma microamostra, essa é uma imagem obtida a partir de um microscópio óptico. Então, a gente vê uma superfície, assim, com pigmento preto, mas por dentro a gente vê que tem um alaranjado, e a gente pretende prosseguir com as análises. Até o momento, o que eu posso mostrar para vocês é que a gente já identificou os elementos chaves das cores que a gente tem. E, por exemplo, o verde. Verde a gente não tem apenas um pigmento, a gente tem vários, né? E isso tudo a gente ainda vai prosseguir, né? Esses são apenas os resultados preliminares que a gente tem. E por conta da pandemia, algumas análises tiveram que ser pausadas. Aquela microamostra do preto, ela já está numa pastilha preparada para uma próxima análise, que é da estratigrafia desse pigmento. E os nossos próximos passos é fazer um estudo sobre a degradação do pigmento vermelho que está acontecendo lá. E também a gente conseguiu uma microamostra desse pigmento preto, desse pigmento vermelho degradado, que dá para a gente até algumas informações a mais, além da degradação do vermelho. E, por fim, a gente também quer responder sobre o pigmento verde original, que foi aplicado sobre a folha de ouro. A gente tem regiões de total perda. Esse pigmento já foi perdido na região B, por exemplo, que é onde fica uma porta central, então é uma região de muito fácil acesso, mas tem um painel, um pavilhão nacional desenhado na frente da Berlinda, e por conta da estrutura dela, é uma região de difícil acesso, mas a gente conseguiu tirar uma foto e a gente está vendo que esse pigmento verde, ele está se desprendendo mesmo da folha de ouro, a gente já tem várias regiões de lacuna. Então, quando o museu reabrir,
porque a gente ainda está nesse impasse, né? O museu permanece fechado. A gente quer voltar para lá e prosseguir com as nossas análises, porque respondendo, por exemplo, o aglutinante que foi utilizado nesse verde, a equipe de conservação já pode tomar medidas adequadas para retardar esse processo de degradação. Bom, então hoje foi isso que eu separei para a gente, tá? E eu agradeço muito a atenção de todos. Obrigado, Raíza. Parabéns pela apresentação. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vi que mandaram uma pergunta aqui no chat, a Catrine perguntou se vocês conseguem definir quantas camadas de tinta foram passadas em determinado objeto. Então, com essas análises estratigráficas, a gente consegue ver, né? Por exemplo, essa microamostra do vermelho que a gente conseguiu, do vermelho degradado, ela foi até uma surpresa muito boa, porque, deixa eu ver se eu voltar aqui, a gente, na verdade, a gente queria esse pedacinho, e aí a gente já vira e já vê que tem, assim, outros pigmentos. Então, o que eu posso dizer, assim, de primeira, é que o artista parece que pintou tudo de uma cor, aí depois vai fazendo as camadas por cima, né? Então, obviamente, no nosso espectro aparecem as contribuições das camadas que foram inicialmente aplicadas. Então, assim, dá para saber, dá para a gente sugerir quais são as camadas que estão lá. Certo. Mais alguém? Bem, acho que não. Raíza, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Até mais. Oi.